Então, começou a gravar. Queria primeiramente agradecer você, professora, por ter concordado tão graciosamente de me ceder essa entrevista. Imagine, é uma honra, Beatriz. Gostaria de começar, professora, perguntando para você como que você descreveria a sua produção? Pergunta difícil isso, né? É uma produção que, nos anos 80, teve uma forte vertente expressionista, né? Depois ela foi se tornando mais abstrata e hoje eu tenho trabalhado com... É difícil a gente definir o trabalho da gente, né? Mas com umas formas geométricas, mas mais orgânicas, pensando mesmo na vida. Não saberia muito definir minha produção. Sei que tem bastante pintura, alguns objetos, né? Teve uma fase que eu fiz umas esculturas bem bacanas, que eram balangas. Então, eu poderia defini-la como eclética. E o que te fez se interessar pela arte com qual idade? Você começou a pensar, poxa, isso daqui é legal, eu tenho uma necessidade de expressar as coisas que eu sinto por meio da arte, com qual idade? Eu penso assim, né? Normalmente as crianças perdem o interesse pelo desenho, pela pintura no processo de alfabetização. Eu não perdi, né? Então eu lembro sempre de eu desenhando desde pequena, não houve essa interrupção. E eu no colégio sempre fui muito boa aluna, né? Sempre gostei de tirar nota alta, sempre me esforcei, sempre gostei de estudar, tanto que estou na escola até hoje. Então eu fiz vestibular para comunicação visual na Federal, passei, cursei 1 ano e meio, mas não era o que eu gostava, estava me fazendo mal, assim, de não ser aquilo que eu queria mesmo, que você tinha que pensar demais no outro, né? O que vai agradar o outro, o que vai vender, e eu não conseguia pensar muito isso, e passei em desenho industrial na PUC, mas nem fiz matrícula. Então, mas muito em função da preocupação familiar mesmo, porque eu tinha um tio, né, ele já faleceu, o tio Jair, ele tinha feito Belas Artes, ele era meio que a ovelha negra da família, né, não trabalhava com os irmãos, que eram sócios, então havia essa coisa do perigo de eu ficar parecida com o tio Jair. Até o próprio tio Jair ajudou os irmãos, quando os irmãos passaram com dificuldade, então acabou se comprovando que... E veja, e curiosamente, não em função do dinheiro que se ganha com o trabalho, mas em função da docência, né? Eu É? acho que ser professor dá uma dignidade mesmo para a gente perante a sociedade. Por isso que eu gosto da licenciatura, né? Porque ela te abre um outro caminho também. Então, aproveitando esse fio, assim, que você já falou da licenciatura, eu gostaria de perguntar para você qual que você acha que é o papel da arte na sala de aula? Sim, são duas questões distintas, né? Uma é o que eu acho que deveria ser o papel da arte na escola e a outra é o que realmente é. Né? Tem um livro muito legal do Herbert Reed, que é a Educação pela Arte, que é assim, praticamente uma utopia, né? Para ele, todas as disciplinas deveriam se pautar na arte, né? Parte da arte e vai desdobrando para matemática, português, geografia, história, essas coisas que para mim seria o ideal, super bacana, mas que a gente vê que não acontece. Eu acho que o papel nosso, né, sobre a questão da arte na escola é lutar para que sempre procure se desenvolver a poética e não só a técnica, porque o que a gente vê é as pessoas usar um termo que o Décio Pinhatari usava, macaqueando os grandes artistas. Mas mesmo assim ainda é um lugar de arejamento, né? Ainda é um lugar do sentimento, onde se fala da vontade, do desejo, da necessidade de expressão. E eu gostaria de perguntar para você como que você definiria a sua poética? Você teve uma poética constante ao longo das suas produções desde os anos 80 ou a sua poética muda de acordo com o momento que você está na sua vida, de acordo com as suas necessidades? Veja, eu acho que a poética, acho não, né? Entendo que a poética é uma eterna busca.
né? E é uma coisa assim que você nunca vai conseguir definir, porque a hora que você definir, ela está acabada, né? Ah, minha poética é isso, acabou. Então, acho que o desenvolvimento de uma poética é uma constante na produção artística. E, assim, com a experiência, né, de estar trabalhando, na verdade, trabalhando desde os anos 70, o que eu percebo hoje é que as sementes já estavam lá, né? Eu vou retrabalhando coisas, não acho que sejam coisas novas que surgem, eu acho que são as mesmas coisas que eu afundo, que eu recorto, mais ou menos como na pesquisa científica mesmo. Você falou de pesquisa e me lembrou da outra pergunta que eu tinha para te fazer, que como que você concilia a parte tua que é pesquisadora, a parte tua que é artista e a parte tua que é educadora? Ou para você não tem barreiras assim? Para você é tudo uma mesma coisa? Não diria que é a mesma coisa, né? Eu digo que quem mais se ressente disso é a artista, porque ela acaba com menos trabalho, menos tempo para produzir do que se eu não tivesse outros compromissos. Mas, por outro lado, a docência me incentiva, né? Eu acho que tira o artista da solidão, né? Porque se você fica o tempo todo fechado no teu ateliê sem trocar com outras pessoas, eu já tive essa experiência, você acaba ficando meio vazia. Então, para mim, conversar com jovens artistas, os estudantes, é uma delícia. Muito embora, às vezes, boa parte do trabalho que a gente faria, a gente passa para o aluno fazer, porque a gente não tem tempo. Então, vai nessa que eu acho que é legal. E em relação à pesquisa científica, eu realmente tenho eu me questiono, né? Aonde que estudar adaptação cinematográfica, né? Pelo fato de eu hoje também ser professora no mestrado em cinema e arte do vídeo, como que se relaciona especificamente com a minha pintura, né? Que é uma coisa que na pandemia voltou muito forte, com essa ideia de assim, meu Deus, podemos todo mundo morrer, o que eu quero fazer antes de morrer era pintar. Né? Então eu voltei a pintar com muito prazer, resgatando, né, essa coisa do pensamento que se coloca na pintura. Mas pensando assim, na minha produção científica, né, estudar Luiz Bourgeois me ajudou na minha poética, estudar Alcildo Meirelles me faz entender melhor os procedimentos da arte, e estudar cinema me faz ter contato com o mundo, porque o cinema, por ser uma arte de massas, né, mesmo que a gente acabe estudando filmes mais artistas, filmes de artistas, ou filmes que não são tão vistos, eu sempre procuro manter, por exemplo, agora eu vou dar aula no mestrado, eu vou estudar o filme do Basquiat, que é um filme mais cult, nem todo mundo viu, mas também quero estudar com os alunos o filme da Maria Antonieta, que é uma coisa pop. Né? E aí eu volto lá para o início dos anos 80, quando a Dalícia Araújo mencionou uma vertente pop no meu trabalho. Eu gosto do contato com o popular, seja lá o que você entenda por popular. Né? A Denise Guimarães foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, ela considerava cinema de massas arte popular, porque é onde as pessoas vão, né? Então, nesse sentido, eu acho bacana a gente manter um pé firme no... Não é mundo real, né? Mas no mundo onde a maioria das pessoas está circulando. Então, nesse sentido, eu acho que a docência, a minha produção pessoal e a produção científica, elas se interrelacionam para fazer de mim tanto uma professora mais bem informada, quanto uma artista menos, como é que eu posso dizer, menos alienada, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu tento, mas me intriga, né? Eu penso, poxa, eu poderia... Por que eu estudo cinema? Né? Porque eu gosto da imagem em movimento, eu gosto de fazer vídeo, e uma coisa que aconteceu há bastante tempo já era assim, como é que eu vou estudar, vamos supor, Matisse, que é um cara que eu adoro, quando é tão difícil ver Matisse, né? Quando você estuda Matisse por reprodução, que é uma coisa que não acontece com o filme. Né? O filme que eu estou vendo é o filme que o diretor vai finalizar e vai ver, e todo mundo vai ver igual. Então, o acesso a essas imagens me faz me sentir mais confortável estudando ela,
porque é muito difícil você estudar uma coisa que você não vê, acaba não tendo sentido, né? Então, agora eu gostaria de perguntar para você que eu vi no teu Instagram, desculpa, professora, eu dei uma estudada no teu Instagram, Tem que fazer, né? É para isso. é, que você também faz umas pinturas digitais. Uhum. E o que te motivou a tentar, assim, se aventurar assim, na pintura digital? Eu sempre, a pintura você perde muita coisa, né? Na sobreposição de camadas. Uhum. Né? E ela guarda aquele registro, aquela memória daquilo que foi feito e que as pessoas não veem mais. E sempre eu tive curiosidade em ver como seria esse processo, né? Que é uma coisa que o Matisse fazia, fotografar etapas, né? Também fiz isso, mas quando eu descobri no meu brinquedinho novo que ele registrava a pintura em vídeo, isso me deu uma satisfação muito grande, porque faz com que eu possa rememorar esse processo e faz com que as pessoas também vejam esse processo. Então, o que me interessa nos vídeos de pinturas é a possibilidade do registro do processo da pintura. Tá certo. E você encontrou alguma dificuldade com esse meio da pintura digital, assim, alguma coisa que você. Alguma dificuldade, assim, de transpor o que você está pensando para a tela? Veja, na verdade, uma coisa que eu me questiono é eu uso muito pouco os recursos da tecnologia para fazer aqueles vídeos. Né? Eu faço o que eu sei. Então, eu me questiono, mas a tecnologia, eu faço pintura no digital, mas eu não, até nem chega a ser digital, porque não tem muita técnica do digital. Eu vou somando camadas, eu vou mudando uma camada para trás. Mas eu no trabalho em geral, eu questiono o estatuto de arte, né? Que esses trabalhos, para mim, são muito mais um prazer de fazer, né, do que essa preocupação assim mercadológica, né? A arte não é arte porque não vai vender, não, né? Não tem essa, não, é muito difícil expor, porque para você expor eu consegui ir lá na galeria da Proex expor um vídeo, mas enquanto não estávamos na pandemia, né, para você expor um vídeo você mesmo tem que arranjar o data show, você tem que arranjar a televisão, porque os espaços normalmente não têm esse equipamento que acaba tornando muito mais difícil, né? Porque fica muito caro daí para o artista poder exibir o seu trabalho. Então são assim, né? Coisas que eu faço para sair um pouco de mim e descobrir um pouco mais quem eu sou. Eu fiz umas perguntas aqui, mas na verdade eu tô perguntando para você só o que tá me dando na telha, professor. Tudo que eu sempre tive curiosidade, assim, sabe? Tá certo, é isso aí. De perguntar para você. Eu lembro que quando você dava aula pra gente, você sempre batia numa tecla muito da arte ser levada a sério. Que a gente tem que estudar, a gente tem que sempre estar buscando novas informações, porque só assim a arte vai ser levada a sério. Na tua opinião, quais são os desafios que os arte educadores no Brasil têm assim no futuro? Por causa que a gente sabe que nas escolas públicas o professor de artes é visto como só um professor substituto, às vezes. Na tua opinião, quais são os desafios dos arte educadores para mudar esse panorama? O que a gente, como arte educador, poderia fazer para a arte, assim, na escola, começar a se levar um pouco mais a sério? Eu acho que sempre que estudar, estudar e estudar, para ter argumentos para conversar com as pessoas, não é nem para brigar, nem para debater, mas eu acho que é o conhecimento que nos fortalece. Por isso que eu sempre pego muito no pé também da importância da história da arte. Né? E no caso de uma licenciatura, a importância da didática, a importância de uma preocupação social, porque e é uma coisa que a gente percebe, o cara passou em direito, ou a menina passou em direito, já o advogado.
né? Passou em medicina, pode vassourar em tudo que é balada, que é médico, né? E o artista sempre tem que estar muito no prumo, porque a tendência é que a gente seja desrespeitado. Então, e o respeito não é uma coisa que se impõe, né? É uma coisa que se adquire. Então, você passa a ser mais respeitada quando você realmente leva a sério o seu próprio trabalho. Né? Aí não tem como questionar. Claro que acho difícil deixarem de chamar o professor de artes na rede pública, por exemplo, para ajudar a fazer cartaz. Né? Que é uma coisa que, sei lá, pelo menos acho que não tem mais que pintar as bochechas do coelhinho. Que é mais ou menos como funcionava, né? Eu vejo que hoje a arte e educação é melhor do que era lá nos anos 80. Anos 70 já era melhor. Né? Mas, por outro lado, a escola pública, em geral, está sofrendo muito, né? Num panorama que vai ter que ser revertido, senão a gente está frito mesmo. Né? Não existem condições de trabalho. Agora, se vê muito ainda o professor de matemática, sobre a hora ele vai dar aula de artes, o professor, né? Qualquer professor que precise preencher sua carga horária vai dar arte, e artes qualquer um dá. Né? Isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Quando devia ser o contrário, né? O professor de artes deveria ser capaz de dar aula de português, porque um professor de artes tem que conhecer o português. Exatamente. Se ele fez um TCC, se ele tem, né? Aproveitando assim, nesse engate, assim, eu só vou perguntar mais 2 perguntas para você. Que eu Fique falei tranquila, tá bem rápido, bem tranquila, não tem problema nenhum. Estou à sua disposição. Obrigada, professora, que eu falei que ia ser só meia hora e já tá dando meia hora. Jure? Nem percebi. Pois é, tá sendo tão rápido, né? Tá sendo tão gostoso nossa conversa. Uhum. Então, eu gostaria de perguntar assim para você, na sua opinião, qual é o artista mais importante da história da arte do século XX? Um só não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. 5, top 5, então. Veja, não dá para tirar o mérito na primeira metade do Picasso, do Matisse, né? Mas, acima de tudo, quem transformou a arte lá na primeira metade do século XX foi o Marcel Duchamp. Né? Então, são 3 que a gente não pode deixar de mencionar. Já na segunda metade, impossível não mencionar o Pollock, né? Eu que sou da pintura, principalmente, e não dá para deixar de falar do Andy Warhol. Né? Mas aí vem a outra questão, que são 5 homens, então eu vou ter que acrescentar Luiz Bourgeois, né? E no Brasil eu sou fã de carteirinha do Cildo Meirelles. Cildo Meirelles eu não posso falar palavrão porque isso aqui está sendo gravado. Eu não posso falar. Mas ele para mim é um dos pensadores da forma que mais me interessam mesmo. Para fechar mesmo, eu gostaria de perguntar uma pergunta que é muito clichê, assim, mas me interessa muito saber o que você pensa sobre, ter na sua opinião, o que é arte? A arte, e não é a minha opinião, né? São as coisas que eu estudei, a arte é o que diferencia o ser humano dos outros animais. Né? O que nos torna humanos. Nos torna humanos. Que bonito isso. É muito bonito. É o trabalho da sensibilização, né? É o que vai nos divinizando, né? Não seria esse o termo, mas vai trabalhando as nossas faculdades, que não são as faculdades unicamente corpóreas. Tá certo. Mas é só isso, professora. Eu espero então, que você tenha... minha querida. Excelentes, perguntas excelentes. Tá de parabéns pela escolha das perguntas. E foi muito bom conversar com você também, assim a gente pelo menos mata a saudade um pouquinho. Hora da gente conseguir se reencontrar de novo com segurança. Vai apresentar isso para a turma? Vou. Beijo, turma. Amo vocês. Ai, eu tô com a mão pintada de fazer slime ontem com as minhas netas, que não é. Então, muito obrigada de novo por conversar comigo, professora. Imagine, querida. Beijo.